A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 10 e essa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui nesse terceiro trimestre, edição especial em 2020. Essa lição foi escrita pelo pastor Eurico Bergstein e o tema da aula de hoje, gente, é um tema muito legal. Provai se os espíritos são de Deus. Hoje nós vamos compreender que nos dias de Neemias apareceu um falso profeta e vamos compreender também sobre essa questão da falsa profecia. Olha que riqueza, e como a gente aqui do movimento pentecostal vamos entender a respeito da luz da palavra de Deus na perspectiva desse autor Eurico Bergstein, essa riqueza teológica sobre Cristo, sobre como caminharmos em Jesus e provarmos as profecias pela verdade em Jesus. Ah, você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Aproveita também, gente boa, coloca aí teu comentário, hashtag Glória a Deus. Eita maravilha, que Deus te abençoe, tá? A gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes. Tem muita coisa boa aqui no canal, material para o professor da escola bíblica. Você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo aqui embaixo, ó. É só você procurar, você vai achar todas as nossas playlists aí do segundo trimestre. Tem muita coisa boa aí para vocês, do terceiro também, tá? Fica aí, dá uma olhadinha, que Deus te abençoe. A nossa aula de hoje, nós temos aí o texto bíblico, temos aqui um detalhe, tá? 5 objetivos e 5 pontos. Então, nossa aula pode ficar um pouco longa, então fique atento a isso, tá? Então, vamos deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Provai se os espíritos são de Deus. Hoje nós chegamos nesse tema especial da lição de número 10, aqui do terceiro trimestre, edição especial 2020. É claro também que essa lição tem uma verdade prática fantástica que você pode apresentar para os teus alunos. Através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores que existem, tá? Tem muita gente que fala em nome de Deus e é carne pura. E a gente também precisa observar o nosso texto áureo, que traz para a gente uma base bíblica. Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E o texto bíblico está baseado em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Temos uma base bíblica também para a leitura bíblica em classe com os teus alunos sobre esse tema. Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao 14, faça essa leitura com os teus alunos. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21. E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Esses textos vão dar base para a nossa aula de hoje. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica: cuidado com os falsos profetas. Vamos observar exatamente que nos dias de Neemias surgiu um camarada lá falando em nome de Deus com uma falsa profecia para poder distorcer e parar a obra de Deus. Como o inimigo é sujo, hein? E isso também acontece hoje. Tem muita gente que se levanta em nome de Deus, querendo chamar a atenção para si, querendo status pessoal, querendo também puxar a glória dos homens para o seu coração. E, infelizmente, não fala em nome do Senhor. É aquilo que eu já disse. É carne pura, que não tem nenhum contato com Deus Altíssimo. E a lição de hoje procura demonstrar para a gente a riqueza de discernir esses espíritos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor às palavras dos profetas.
É claro que naqueles dias se levantaram profetas reais, profetas que foram homens de Deus. Você percebe que nos dias de Zorobabel e Josué se levantaram o profeta Ageu e o profeta Zacarias. O profeta Ageu no meio da multidão, convocando o povo para subir o monte, pegar madeira para restaurar o templo. Zacarias chamando a atenção e provocando também o despertamento, tanto em Josué como também em Zorobabel, como homens de Deus, como porta-vozes de Deus, ambos apontando para Cristo, para o Messias. O próprio Ageu disse que a glória daquela segunda casa, daquela última casa, seria maior do que da primeira. O Zacarias faz questão de profetizar que o Messias, Jesus, pisaria naquele lugar. E tudo isso acabou sendo observado pelos samaritanos. E os samaritanos, de forma suja, desagradável, provocam então algo que é um sentimento maligno em seu coração. Provocam então um espírito de inveja e tentam ludibriar alguém para que se torne um falso profeta naqueles dias, para poder trazer palavras de engano, para que o povo então parasse a obra e não obedecesse mais Neemias. Neemias capítulo 6, versículo 10 ao 14, você percebe na narrativa bíblica que Sambalate e Tobias e Sambalate subornam, pagam uma profetisa conhecida como Noadias. E essa profetisa então começa a trazer palavras de engano, palavras de temor, dizendo que a ira de Deus estava se levantando contra a restauração daquele templo, dos muros da cidade, dessa grande obra que os homens de Deus estavam realizando. Gente, na obra de Deus, como tem pessoas que se levantam contra a obra de Deus. É engraçado isso, quando a igreja está avançando, quando a igreja está prevalecendo, sempre se levanta um falso profeta contra a obra de Deus, dizendo que aquela obra não é de Deus. Já pensou um negócio desse? Gente que é subornada, gente que é usada pelo maligno para poder barrar a visão da obra de Deus. Mas eu acho fantástico o que Neemias faz. Neemias, ele discerne aquilo que estava acontecendo. Ele captou no ar. Ele percebeu que Sambalate e Tobias estavam sendo usados pelo inimigo para poder subornar uma profetisa para trazer uma mensagem de engano ao povo. O nosso povo pentecostal precisa compreender que nós cremos sim no dom das línguas, no dom das profecias, mas está escrito também sobre o dom de discernimento. Precisamos sim compreender a respeito do dom de discernimento, discernimento da palavra, discernimento da mensagem. E isso aqui é bíblico. E Neemias entende essa questão, mesmo antes desses dons serem distribuídos. Mas Neemias compreende em uma forma espiritual, porque ele estava realizando a obra de Deus. E ele entende essa riqueza e ele exatamente não cai na cilada do inimigo nesses dias. E a gente percebe que até mesmo nos dias de Moisés, Balaão foi subornado, foi pago para trazer uma falsa profecia, para trazer uma maldição sobre o povo judeu. Mas tem uma coisa fantástica: o Deus vivo está a favor da obra de Deus. O Deus vivo está a favor da sua obra. O Deus vivo está a favor do seu povo. E nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma mentira, falsa profecia vai se levantar ou prevalecer contra aqueles que realizam a obra de Deus conforme a vontade do Deus Altíssimo. Vamos avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Neemias tinha o dever de analisar e examinar a profecia recebida. E aqui nós aprendemos uma riqueza bíblica, tá? Neemias, ele analisa a profecia. Ele analisa a mensagem que chegou a ele. Ele analisa aquelas palavras que chegaram ao seu coração. Tem muita gente que recebe a profecia e não analisa a mensagem, não analisa a profecia. Gente, como nós precisamos aprender como Neemias, a analisar a mensagem, a analisar a profecia. Isso não quer dizer que você está perdendo a sua fé, que você está desobedecendo a Deus. Olha para Neemias, ele estava obedecendo a Deus, mas ele estava analisando a mensagem, a profecia. A profecia, ela precisa ser analisada cuidadosamente, para que você não possa cair no engano. E Neemias analisou e não caiu no engano. Em Neemias 6,12, o próprio Neemias faz questão de dizer: quando analisei a profecia, entendi que se tratava de mentira, que não era algo da parte de Deus. Entendi que
que era coisa de Tobias e Sambalate. Olha que riqueza bíblica que nós temos nas mãos. Um homem de Deus analisou a profecia, analisou a mensagem e entendeu que aquela profecia não era de Deus. Como o nosso povo do viés pentecostal precisa analisar sim as profecias. Ouça atentamente, preste atenção na palavra que está sendo proferida para você, porque se essa palavra for de Deus, ela vai em primeiro lugar confirmar no seu coração. Ela não tem contradição. Quando você compreende que essa palavra é de Deus, essa palavra não é contra a obra de Deus, mas é a favor da obra de Deus. Quando você compreende que essa palavra é de Deus, ela não tem engano, ela não é obscura, ela não engana você, ela não distorce, ela não coloca você também contra a tua liderança espiritual. Muito pelo contrário, ela te ajuda a ser humilde, ela se confirma no seu coração. O Espírito que está em você, que também é Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que fala pela profecia, é o mesmo Espírito que confirma essa palavra no teu coração. E se essa profecia é de Deus, ela passa por esse crivo. E é claro que nós do cunho pentecostal acreditamos sim em profecias. Deus usa homens de Deus pelas palavras proféticas, mulheres de Deus também. Mas são pessoas que têm um caráter ilibado, são pessoas que têm um caráter firme, são pessoas que têm comunhão com Deus em uma íntima oração, que não são vendidos, que não são escravos do pecado, que não mentem, que não distorcem a profecia para a glória pessoal, para parecer mais espirituais, mas são homens e mulheres de Deus que têm compromisso com Deus e sabem que toda a glória através da profecia é dada ao Senhor. Se você acredita na profecia em si, que Deus usa pessoas de forma real, de forma rica, através da palavra e profecia, coloca aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião, se você acredita no dom de profecia para os nossos dias. Eu também creio, tá? E eu espero que Deus em Cristo abençoe você. Coloca aí, eu quero saber. Vamos avançar então para o nosso segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. O segundo ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto, dizendo que a Bíblia revela e demonstra para a gente a experiência com os falsos profetas. Tem muitas passagens bíblicas que revelam que os falsos profetas existem e são homens que são levantados contra a obra de Deus. Mulheres também, tá? E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. No Antigo Testamento, vamos observar nesse primeiro subtópico a falsa profecia no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, preciso tratar sobre o seguinte. Quando a pessoa era pega em falsa profecia no Antigo Testamento, esse profeta deveria ser levado à morte. Coisa era séria no Antigo Testamento. Então, nenhum profeta levava em consideração a sua profecia para que essa profecia fosse uma falsa profecia. Porém, existiam pessoas que eram subordinadas, que eram pagas, que eram aproveitadas exatamente para proferir mensagens mentirosas contra reis, sacerdotes, homens e mulheres naquele período. E o que a Bíblia fala sobre isso? 1 Reis capítulo 13 é uma passagem bíblica muito conhecida. Fala de um homem fervoroso. A Bíblia não dá o seu nome, mas que foi um homem fervoroso que profetizou contra o altar de Deus. Profetizando contra o rei ímpio daquele período, que o Senhor levantaria um servo, seu servo, que adoraria a sua vontade. E depois, anos mais tarde, nasce então Josias. E a gente percebe que aquele profeta então diz que aquela palavra que saía da sua boca teria também um sinal. O sinal que o altar se racharia e a cinza seria derramada. E 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 3, fala a respeito dessa profecia e o cumprimento dessa palavra. Mas em 1 Reis, capítulo 13, versículo 9, havia um profeta velho. E é interessante que a Bíblia faz questão de dizer a esse profeta que não tinha nome, que o Deus vivo falou para ele não se assentar com ninguém, não tomar água, não ser enganado. Porém, aquele jovem caiu no engano de um profeta velho. Em 1 Reis, capítulo 13, versículo 11 ao 15, diz que o profeta velho enganou então o profeta novo, orientando e falando a ele que ele deveria sim se alimentar, mesmo depois do profeta jovem ter contado a ele que Deus disse para ele não fazer. Ele então utiliza a mentira para poder enganar aquele servo de Deus. Olha como a Bíblia fala sobre isso.
E essa mentira, infelizmente, levou a uma consequência terrível àquele profeta sem nome, o profeta jovem, que foi morto por leões na estrada. Jeremias capítulo 29, versículo 21 ao 33, está escrito que nos dias de Jeremias havia em Jerusalém muitos falsos profetas que se levantavam para agradar o rei, para agradar o governo, com mensagens para massagear o ego. Existem hoje profetas mentirosos como o profeta antigo que a gente acabou de perceber, que distorcem a palavra de Deus para prejudicar o outro. E existem também profetas que trabalham para massagear o ego, buscando então lucro pessoal para poder ter a sua sobrevivência. São diferentes de Jeremias, que procuram demonstrar a verdade de Deus diante dos olhos daqueles que se afastaram do Altíssimo. Quando o rei Josafá, rei de Judá, iria enfrentar uma batalha, ele então faz uma aliança com Acabe. E é interessante que Josafá percebe que todos os profetas que trabalhavam a serviço de Acabe não tinham compromisso com Deus, não tinham aliança com Deus Altíssimo. E essa aliança era uma aliança da distorção, eram homens mentirosos. E Josafá então procura um profeta que fala a verdade dentro do reino de Israel. E o próprio Acabe teve que responder que existia naquele período um profeta chamado Micaías, que não falava as palavras que agradavam o seu coração. Profetas de verdade são destacados, são homens que têm compromisso não com os homens, mas com Deus, com o Altíssimo. Então, quando o profeta é de Deus, ele traz uma palavra de Deus, uma palavra que se cumpre, uma palavra que é real. Como Micaías profetizou, ele deixou claro que o próprio Acabe morreria em batalha, e como ele profetizou, assim se aconteceu. Jeremias capítulo 5, versículo 31, diz que os falsos profetas nos dias de Jeremias influenciavam até mesmo o sacerdócio. Eram homens terríveis, banhados na mentira, banhados no engano, distorcendo a palavra de Deus. Porém, Jeremias e Ezequiel, naqueles dias, combateram as falsas profecias, combateram a mentira desses homens. Existem falsos profetas nas Escrituras, existem também em nossos dias homens que movimentam as massas, que enganam o povo. Homens que trazem falsas profecias para massagear o ego das pessoas. A verdadeira palavra é as Escrituras, é aquela que já foi apresentada para a gente. E você se torna um profeta, como eu já disse aqui, quando você lê a Escritura e interpreta a palavra de Deus. Nós cremos no dom da profecia, que Deus usa pessoas de forma clara, especial, e essa palavra se confirma e ela é real em nossas vidas. E como nós precisamos aprender sobre isso na escola bíblica dominical. Vamos então para o segundo subtópico, que vai olhar sobre a falsa profecia agora no Novo Testamento. O segundo subtópico fala dessa falsa profecia no Novo Testamento. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 ao 23. O próprio Jesus, utilizando João, ele fala sobre a falsa profetisa que existia na igreja de Tiatira. E João adverte o anjo da igreja, que no caso é o pastor, contra essa mulher que é apelidada de Jezabel, que distorcia a mensagem de Deus, que estava enganando e ludibriando os servos de Deus no Novo Testamento. E o próprio Jesus condena a falsa profecia. Dura coisa é ser condenado e julgado por Jesus. Eu não quero ser condenado por Jesus, você também não. Por isso devemos nos apegar à verdade. Falar em nome de Deus, baseado nas Escrituras. Na igreja de Tiatira, nós encontramos então, lá em Apocalipse, uma falsa profeta, conhecida como Jezabel. Mateus capítulo 24, versículo 11, fala que nos últimos dias se levantariam então falsos profetas, para poder arrebanhar o povo para si. No Novo Testamento já traz esse alerta. E aqui a gente precisa compreender que existem sim falsos profetas, que andam enganando o povo no meio das nossas igrejas. E devemos combater esses espíritos malignos, essas falsas profecias, com a palavra de Deus, com o discernimento, com a Escritura. 1 João capítulo 2, versículo 18. O próprio João faz questão de dizer que isso tudo, essa questão de falsa profecia, é comparada ao espírito do anticristo. É uma pessoa que é anticristo, é uma pessoa que age em nome do maligno, é uma pessoa que age em nome da mentira. Não age assim. Se você, infelizmente, foi tomado pelo engano, foi tomado pelo seu orgulho, peça perdão a Jesus.
Jesus é aquele que tem a capacidade de perdoar e restaurar você. Se você foi vítima também de uma falsa profecia, a Bíblia precisa ser o prumo da tua vida. Creia na palavra, creia nas Escrituras. Estudar a Bíblia é importante exatamente para você lapidar o dom do discernimento, para que você então creia e tenha a base bíblica para entender se essa profecia é de Deus ou não é de Deus. E entendendo sobre isso, eu espero que Deus em Cristo possa estar falando com você. Gostaria de saber a tua opinião sobre esse assunto, sobre os falsos profetas em nossos dias. Coloca aí nos comentários. Vamos então para o nosso terceiro ponto da aula de hoje, que vai falar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Devemos julgar as profecias. O terceiro ponto demonstra para a gente a atitude de Neemias contra aquela falsa profetisa, Noadias. E ele faz questão de dizer que ele julga aquela profecia. Ele entende que aquilo era mentira e não verdade. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no terceiro ponto da nossa aula de hoje. Deus quer que a sua igreja seja revestida dos dons do Espírito Santo. Nós já estudamos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre a questão do ministério profético e dos dons de profecias no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos dons espirituais que capacitam a igreja para essa obra, para essa caminhada com Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, o Eric Bergsten faz questão de dizer que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, não lhe faltava nada. E a gente precisa compreender, entendendo essa base, que a igreja tinha problemas, mas os dons espirituais são exatamente para essa edificação em Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, o próprio Paulo fala naquela carta, dizendo que os irmãos deveriam seguir a paz com todos e não deveria faltar o dom da profecia. E ele deixa isso explícito. O dom das línguas era para a edificação espiritual dos nossos irmãos, ao mesmo tempo também com um dom de evangelização, empoderamento para a pregação em Cristo. Mas o dom de profecia era para a edificação da igreja. O dom da profecia não é para edificação pessoal, mas para edificação da igreja, da comunidade, do povo, de pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. O dom de profecia é diferente do ministério profético, como nós já colocamos aqui. O ministério profético é uma vida profética, mas o dom é aquele caso que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, para entregar uma mensagem para alguém. O segundo subtópico aqui do nosso terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica. O despertamento renova os dons. Quando a igreja é despertada, quando Neemias é despertado, Neemias está atento e ligado nos céus. Nós precisamos buscar um despertamento espiritual em nossos dias para ter esse renovo espiritual em Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. O Eric Bergsten diz que a palavra de Deus orienta a julgar as profecias, a entender se aquela palavra é de Deus. Daí aquele caso que Neemias até demonstra para a gente, que ele para ouvir atentamente, palavra por palavra, para poder discernir se aquela mensagem era de Deus ou não. Como precisamos aprender sobre isso na Bíblia? A Bíblia nos ensina a julgar palavra por palavra, até mesmo para poder sermos edificados em Jesus, porque o dom da profecia é um dom para a edificação do povo de Deus, não para a vergonha. Tem muita gente que utiliza o dom da profecia para envergonhar os irmãos publicamente, que coisa terrível. Não, o dom da profecia é para edificação, é para a restauração e consolação do povo de Deus. Olha que riqueza nós temos aqui em mãos. E a Bíblia ensina a julgar as profecias para que essas profecias estejam de acordo com a palavra de Deus. Se elas apresentam Cristo, se elas apresentam edificação para o irmão, para a irmã, se elas são a favor do crescimento da obra de Deus, se elas têm como prumo a palavra, se elas têm como prumo a verdade. Observe cuidadosamente. Se essa palavra está falando com você, é claro que isso aqui é uma orientação do pastor Eurico Bergsten e eu espero que edifique você também. Coloca aí nos comentários. Vamos avançar então para o quarto ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Por que devemos julgar as profecias? Nesse quarto ponto, nós vamos entender essa proposta, como Neemias parou para julgar sobre isso. Por que nós devemos, nesses dias atuais, julgar as profecias? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: porque a palavra de Deus manda julgá-las.
temos base bíblicas aqui. 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 21. Faça essa leitura atentamente com os irmãos. Tem uma base bíblica para apresentar aos teus alunos. E também 1 Coríntios 14, 29. A Bíblia está dizendo que nós devemos julgar as profecias. E qual o prumo para julgar? A Escritura, a Palavra de Deus. Se essas profecias trazem uma edificação para o povo de Deus, se orientam o povo de Deus, se não trazem vergonha pública para os nossos irmãos. As profecias são para uma edificação da obra de Deus. E ela tem esse viés evangelístico também. Precisamos entender essas questões bíblicas até mesmo para poder crescermos em Jesus, não desqualificando o dom de profecia. Nós cremos. O que queremos sim é desqualificar a falsa profecia. A verdadeira profecia deve acontecer em nossos dias. Vamos para o segundo subtópico aqui do quarto ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Esse é o segundo subtópico. A própria Bíblia demonstra para a gente que aquele que está profetizando é falho, está sujeito a erros, está sujeito a fraquezas também. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Faça essa leitura com os teus alunos. Como nós precisamos compreender que somos servos da palavra, que temos dificuldades, lutas, que somos pó. E aquele que profetiza com esse viés de arrogância, de santidade superior, de ser melhor do que alguém, já está sujeito a um grande erro. E é aqui que entra exatamente esse viés do julgamento da profecia. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: por que pode haver conhecimento prévio dos fatos? Esse é o terceiro subtópico que o Eurico Bergsten está colocando para a gente. Vamos pegar um detalhe. Ele escreveu essa lição em 1993 e ele já tinha essa noção que existiam falsos profetas que utilizavam conhecimento prévio dos fatos para trazer uma espécie de profecia para as pessoas já naquele período. Olha só. Hoje em dia, a facilidade de ter o conhecimento prévio dos argumentos sobre a vida da pessoa está muito prática por causa das redes sociais. Infelizmente, em nossos dias, existem falsos profetas que conhecem, que stalkeam a pessoa, a sua vida social toda, antes de visitar uma igreja, antes até mesmo de conhecer, de estar diante dessa pessoa para trazer uma espécie de profecia, que no caso é falsa, demonstrando uma espécie de conhecimento de detalhes sobre a vida de alguém. Aqui está o perigo. A mesma coisa está acontecendo em nossos dias, como falsos profetas que estão se levantando em redes sociais e a pessoa acessa a videoaula, a live dele, e essa pessoa stalkeia essa pessoa, entra lá na rede social da pessoa para poder trazer uma espécie de profecia. Fuja disso. Olha, eu acredito que o nosso Deus revela detalhes. Eu acredito que o nosso Deus revela detalhes sobre algumas coisas pessoais que possuímos. Mas hoje nós precisamos ter esse conhecimento, que existem pessoas que preconhecem a situação para poder trazer uma mensagem profética que na realidade não é mensagem profética. E Jeremias 23, 28 são aqueles que têm palha como trigo, são aqueles que distorcem a mensagem para poder trazer um lucro pessoal, a visão para si. E a Bíblia traz profecias reais. A Bíblia demonstra para a gente sobre essa riqueza de estarmos firmes em Jesus e não sermos enganados com essas espécies de pré-revelações. Vamos então para o quarto e último subtópico aqui do quarto ponto, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Existe a possibilidade de que o suposto profeta, ao anunciar a suposta mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Olha o que o Eurico Bergsten coloca para a gente, dizendo que tem pessoas que são usadas por espíritos mentirosos. E ele mostra uma base bíblica também. 1 Reis, capítulo 22, versículos 7, 11 e 19 e versículo 21 ao 23. Ele está demonstrando exatamente que existiam falsos profetas que estavam sendo levados, influenciados por espíritos malignos. Já nesses dias bíblicos, será que hoje existem pessoas que também são utilizadas por espíritos malignos com falsas profecias?
Queria saber a tua opinião, tá? Coloca aí nos comentários. Eu creio na verdadeira profecia. Uma profecia que tem confirmação com o Espírito de Deus, com o nosso Espírito também. Uma verdadeira profecia que se cumpre, que Deus usa os seus servos de forma fantástica e poderosa. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos em Cristo que são servos de Deus, humildes, que trazem uma verdadeira palavra ao nosso coração. Vamos então para o nosso quinto e último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: como devemos julgar as profecias. Esse é o quinto e último ponto da aula de hoje, que traz para a gente esses argumentos, como a gente deve agir diante dessas profecias. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: examinando as Escrituras. A palavra para a gente é o prumo. Amós capítulo 7, versículos 7 e 8. Salmo 19, versículo 7 diz que a palavra de Deus para a gente ela é perfeita. Então, a palavra de Deus é o nosso prumo e é a partir dela que nós vamos julgar as profecias. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: através do dom de discernimento de espírito. 1 Coríntios 2,15. O dom de discernimento de espírito também está ligado em Deus. Ele confirma no seu coração se essa palavra e essa profecia realmente são de Deus, se aqueles fatos realmente são reais. E como a igreja precisa buscar o dom de discernimento de espírito. 1 João 1,5, quando essa profecia é realmente de Deus, o dom de discernimento que habita no cristão em Jesus, que busca essa presença, logicamente testifica se essa palavra é de Deus ou não. 1 João 1,7 diz que todo aquele que anda na luz, ele não tem contato com as trevas, ele reflete a luz. Há uma confirmação e isso também traz uma alegria e conforto ao nosso coração. O próprio Jesus diz que ele é o bom pastor e as ovelhas reconhecem a voz de Jesus. Se a profecia de Deus e fala em nome de Jesus, nós reconhecemos a voz de Cristo em nosso coração. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no quinto ponto da aula de hoje. A profecia se conhece pelo seu sabor. Tem base bíblica também para isso. Jó capítulo 6, versículos 6 e 7 e capítulo 12, versículo 11. A ideia de palavra sabor aqui é trazer essa ideia de sotaque, de originalidade, de filho da terra, de confirmação daquilo que está falando, de palavra de Deus. Então a gente percebe muito bem que essa profecia se confirma exatamente na própria visão do povo. O povo também vê que essa profecia é de Deus. Seu coração, nós entendemos que isso também traz uma confirmação em Cristo. E para finalizar, como conclusão, quando as profecias são provadas, o conceito dos dons espirituais, eles são reconhecidos e provados na igreja. A igreja experimenta sobre essa riqueza espiritual. A igreja cresce por causa dessa espiritualidade em Jesus. Há uma maturidade cristã na igreja também. Em segundo lugar, para a gente fechar a aula, quando provamos as profecias, estamos em condições de doutrinar e ensinar a igreja sobre essas profecias. Uma igreja que ensina a palavra, que ensina a Escritura, é uma igreja que tem maturidade em Jesus. E quando nós provamos as profecias, se elas realmente são de Deus, recebemos as verdadeiras bênçãos de Deus. Fechamos as portas para o inimigo, como Neemias fez. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, lição de número 11, que vai tratar sobre o seguinte assunto: Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Eu te espero por aqui. Lembrando também que o quarto trimestre da CPAD já vai estar disponível aqui no nosso canal. Nós vamos estudar na classe dos adultos sobre o livro de Jó, vai ser fantástico. E também vamos estudar na classe dos jovens sobre vários personagens da Bíblia. A gente já vai disponibilizar esse material para vocês aí. Fica atento, ative o sininho. Se essa aula falou ao teu coração, se você recebeu uma mensagem de Deus, se ela foi importante para você, coloca aí nos comentários a tua opinião. Que Deus em Cristo te abençoe, gente. Até a próxima aula, se Deus quiser, tá? Um beijo no teu coração e até lá, em nome de Jesus.